Então, o que importa agora, nesse momento, nesse instante, passamos um período de adoração. O que importa agora, nesse instante, é o seu particular com Deus. Aleluia. Tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado, vai depender da forma com que você vai deixar esse encontro que Deus, não você, que Deus marcou com você nessa noite percorrer. Amém? Então vamos mergulhar um pouquinho na palavra de Deus. Eu convido a igreja a estar de pé nessa hora. Eu queria pedir que todos abrissem no livro dos Salmos, no Salmo em especial, no Salmo 72. Nós vamos ler nesse Salmo apenas um versículo, o versículo de número 12. Livro dos Salmos, em específico, capítulo 72, na verdade, não é capítulo, é o Salmo do livro, no versículo 12. Todos acharam? Diz assim o Salmo, versículo 12, capítulo 72, versículo 12. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem o ajude. Vamos orar? Oramos a Deus e suplicamos agora do Senhor que o Senhor possa operar na mente, no coração de cada um que entrou aqui nesta noite, segundo as necessidades específicas dessa comunicação. Aqueles que o adoram nesta hora, vai receber do Senhor essas adorações. E aqueles que suplicam nesta hora, vai receber do Senhor a voz desse clamor. E responda a adoração e a súplica, segundo a tua palavra lida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos assentar-se. Esse salmo é uma pessoa muito especial. O autor dele é um tanto especial. Porque muitos viram nesse autor, nesse salmista, um grande líder, um grande governo, um grande exemplo de governo, só que ele mesmo não viu isso. E ele, nesse salmo, na verdade, ele entrega aqui uma profecia. Porque ele conseguia alcançar, e ele conseguia ver um governo que ainda seria melhor e maior do que o dele. Perfeito. Esse salmo é de Salomão. E Salomão aqui ele fala sobre um rei, que obviamente não era ele. Não era ele. Ele fala de um rei governante, que viria para governar. Só que ele diz assim, olha só que interessante, porque ele livrará o necessitado, ou seja, ele apontava para outra pessoa, não era ele, senão ele tinha escrito, porque eu livrarei. Mas Salomão diz assim, porque ele livrará. Às vezes as coisas passam desapercebidas diante de nós, diante dos homens, diante de igrejas, porque nós olhamos muito o nosso tempo. É o tempo presente, nós pensamos muito assim, para agora. E muitas coisas que nós olhamos na palavra de Deus são informações para nós, na verdade, em códigos, em sinais que apontam para um outro tempo. Que apontam para um tempo que é um tempo que nós podemos dizer perfeito, tempo de Deus. Será que um governante ele consegue ter tanta influência assim na vida de uma pessoa? É óbvio, né? Está todo mundo aí passando agora um sufoco, a crise está aí. Não estou aqui falando de política, não. Nós só estamos falando da influência que certos governos trazem na vida da pessoa, na vida do ser humano. E Salomão fala exatamente disso. A palavra de Deus fala que no tempo de Salomão houve paz, de Dan a Berseba, de uma extremidade a outra do reino. Mas mesmo assim não foi perfeito. A palavra fala que reis de todos os lugares vinham visitar. Tamanha grandeza do seu reino
algumas coisas, mas mesmo assim não foi perfeito. Porque ele apontava para um outro rei. Porque o próprio rei Salomão apontava para um outro rei, que viria em um tempo depois do dele. Interessante isso, tá, irmãos? Viria em um tempo depois do dele. Porque a operação desse rei que Salomão fala, ela só acontece quando nós deixamos o nosso tempo e permitimos que o tempo dele tenha lugar na nossa vida. Amém? Amém. Mas como será que esse rei ele se apresenta? Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também o aflito, e aqui não tem quem o ajude. Salomão falava de um rei perfeito, que conseguia ouvir, ver e alcançar tudo. Tudo. Ele falava de coisas aqui que não ficavam nem ao encargo do próprio rei. Ele falava assim, porque ele ouvirá ao necessitado quando clamar. Mas que rei tão perfeito é esse que tinha essa capacidade de ouvir a voz de todas as necessidades? Porque era isso que Salomão dizia. E ele, por certo, não podia fazer isso. Ou podia? Não podia. Aquilo que por certo era trazido com ele, ele julgava com justiça. Mas ele não podia ouvir todas as coisas. Mas ele falava de um rei e os seus ouvidos estavam por toda parte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus mesmo. Porque ele falava de Jesus. Ele apontava para o Messias. Ele apontava para o nosso Rei Eterno Salvador. Há mais de 500, 600 anos antes, ele apontava para o nosso Rei. Ele falava de um Rei perfeito, de um governo perfeito. Porque o governo do Senhor Jesus, ele é perfeito na vida do homem, na vida da igreja, quando nós damos lugar. Quando nós permitimos, quando nós conseguimos alcançar isso, quando nós conseguimos enxergar isso. Porque é tão difícil para as pessoas enxergarem essas coisas. É tão difícil. É tão difícil o homem conseguir enxergar o que Jesus é para ele. Salomão, em um tempo muito antes, ele já escrevia um salmo sobre esse rei, sobre esse Jesus, conseguindo enxergar. Então nós clamamos nessa noite ao Senhor: Senhor, faça-nos enxergar com propriedade e com autoridade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 47, Jesus ia entrando em Jericó. Uma multidão apertando, puxando, colocando crianças para ele tocar, aquela coisa toda, como era bem comum por todo lugar que Jesus passava. As pessoas gritando, muitos cantando, fazendo alvoroço no meio da cidade. Imagina a cena. Você consegue enxergar essa cena? Jesus entrando em Jericó, quantas pessoas ao redor, a multidão ali o comprimindo, querendo alguma coisa, querendo alguns mesmo por curiosidade, querendo ver. E de repente alguém clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se fosse qualquer outro rei, passaria desapercebido. Ele não passou. Ele ouviu no meio da multidão um cego, e lá, bem no cantinho, à beira do caminho, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Salomão escreveu assim: porque ele livrará o necessitado quando clamar. E ele mandou buscar aquele cego, e ele livrou aquele cego naquele dia. Sabe de quê? De uma escuridão espiritual, de uma falta de visão eterna. Ele cura aquele homem naquela hora, ele pode ver, porque ele livrará o necessitado quando clamar. Salomão apontava para Jesus. Aleluia. Ele ouviu, ele não deixou de ouvir. Quantas pessoas falavam ao mesmo tempo, mas ele ouviu um. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, identifica um necessitado no meio de uma tão grande multidão. É assim que o nosso Deus age, porque Ele livrará o necessitado quando clamar. Salomão apontava para o governo perfeito, que conseguia ouvir as mínimas às maiores necessidades do homem. E foi por isso que ele marcou um encontro conosco aqui nessa noite.
Sabe por quê? Porque ele ouviu o clamor de muitos de nós aqui. Muitos aqui entraram nessa noite clamando ao Senhor, desde casa, desde o início da semana. Eu não sei qual é o clamor, mas por certo é alguma coisa particular na sua vida. Mas ele está aqui. Ele está aqui nessa noite, ele está presente aqui. E ele livrará o necessitado quando clamar. Toma posse, irmão. Toma posse da sua bênção. Creia nisso. Creia nisso. Às vezes as coisas passam desapercebidas diante de nós. São pequenos sinais que ele deixa para nós no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos avançar. Ele livrará o necessitado quando clamar. Jesus, filho de Davi. Esse foi o clamor lá atrás. E o nosso Jesus, eterno, príncipe da paz, salvador nosso, tem misericórdia de nós e nos deu uma bênção nesta noite, antes desse mundo acabar. Antes desse mundo acabar. Faça, opere, toque. Dê um sinal. Toca, Senhor, mostra. Não nos permita, e você não se permita sair daqui nessa noite sem uma experiência com Deus. Não se permita. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, mas eu? Claro, porque depende de nós. Ele só faz se a gente der espaço. Ele só faz se a gente abrir a porta. Ele só entra. Jesus não é como um salteador, não que arromba janelas. Ele só entra no coração se você abrir a porta do seu coração. Ele diz a porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Salomão dizia mais, ele dizia assim: e como também ao aflito. Será que entrou alguém aqui aflito nessa noite? A aflição é uma coisa, irmãos, que não é qualquer um que consegue enxergar, não, viu? Porque você olha muitas vezes a face da pessoa, não vê nada, mas o coração está aflito. O coração está aflito. Você olha a face, você não vê nada, você vê às vezes uma pessoa que é sorridente, brincalhona, falando de tantas coisas, mas o coração está aflito. O coração está aflito. O coração está aflito. Jesus certa vez passando em uma cidade, quando ia entrar nela, vinha de lá saindo uma senhora, viúva, mãe de um único filho. E esse filho a acompanhava, só que não andando, acompanhava em um caixão, em esquife, porta. Ela estava aflita. Imagina o coração daquela mãe, imagina o coração daquela senhora viúva. Sabe qual era o destino das viúvas naquela época, que perdia o filho? Sabe qual era o destino dessas mulheres? Abandono. Abandono. Passavam muitas vezes o resto da vida abandonadas. Sem ninguém. Sem ninguém. Ela estava aflita de coração? É claro que ela estava aflita. Qual mãe não ficaria aflita quando perde um filho, mesmo tendo 10? Imagine ela que só tinha um. Ela ia agora com um cortejo fúnebre, indo direto levar o filho para o cemitério. Ela estava indo para o cemitério, ela não estava indo para a festa, não. Será que ela estava aflita? Como também, disse ele, ao aflito. Jesus para, sem que ela pedisse. Por isso que nós falamos que essa percepção, essa forma de enxergar, só o Senhor Jesus pode enxergar as nossas necessidades. Porque a Bíblia não diz que aquela mulher pediu nada. Porque talvez nem força para abrir a boca para pedir mais nada, ela tinha. O filho estava morto. Jesus ele vem e toca o esquife. Toca. E o filho dela agora estava vivo. Imagine a cena, Jesus entrando na cidade e saindo da cidade com o cortejo fúnebre. Ele conseguiu identificar a aflição daquela mãe, sabe por quê? Porque pode ler o texto. A palavra diz que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. O rei Jesus, ele alcança a aflição no coração do homem e se comove de íntima compaixão da pessoa. Foi por isso que ele, não você, não o pastor, foi por isso que ele te trouxe aqui nesta noite. Para te e me abençoar. Porque você me viu.
a aflição dos nossos corações. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Porque ele vê por detrás de uma face muitas vezes alegre aquilo que é a verdade oculta no coração. Ele sonda os corações. Sonda, ó Deus, o meu coração. Disse o salmista. Então Salomão falava de um governo diferente, irmãos. Ele falava de um governo perfeito. Perfeito. Mesmo porque o governo dele, rei Salomão, por mais perfeito que foi, passou. O governo do Senhor Jesus não passa. Passarão os céus e a terra, a minha, a sua, a palavra de muitos, mas a dele não passará. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus. Isso nessa noite. Porque como uma mão poderosa, as mãos do Senhor estavam entre nós aqui na igreja. E ele pegava como se fosse uma caixa de giz e jogava fora. Nós éramos representados como garrafas cheias de água e havia um fogo consumidor que consumia a água nessas garrafas para renovar tudo novo. Giz, não tem giz. Você pega um giz e escreve uma palavra no quadro, ninguém apaga. Giz fala de palavras de homem, palavra minha, palavra sua. Mas essas palavras passam, mas passará o céu e a terra, e a palavra do Senhor não passará. O Senhor, nesta noite, quer tirar de dentro de nós aquilo que nós temos para nos dar algo novo, porque Ele somos corações. Porque Ele também, como também ao aflito, Ele ouvirá. Ele ouviu. Ele ouviu o gemido inexprimível no coração daquela viúva. Ninguém ali ouviu. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Era comum aquilo. As pessoas iam levar os mortos, consolavam naquela hora ali, com uma palavra muito passageira, muito fraca. Aquele que tinha perdido alguém, mas a vida continuava. A vida continuava. E a vida do homem, falando em continuar, é exatamente assim. O cortejo vinha sair de dentro da cidade. A mãe, o filho morto, as pessoas chorando em direção ao cemitério. Jesus, ele não caminha assim. Ele caminha ao contrário. Sabe por quê? Olha a palavra. As pessoas vinham sair dentro da cidade e indo para o cemitério. Jesus vinha em direção ao cemitério, indo para dentro da cidade. Porque ele caminha na contramão da vida do homem. Enquanto o homem caminha para a morte, ele caminha para a vida. Você acha que a sua posição, a sua situação é complicada? Esquenta não. O Senhor Jesus caminha na contramão da vida do homem. Ele vinha na contramão. A multidão vindo para o cemitério e ele voltando dele. Ele vinha trazendo vida. Quando viu a aflição do coração da viúva, tocou no esquife, o menino ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Você quer um governo melhor que esse? Será que nós queremos um governo melhor que esse? Jesus era um governo tão perfeito que ele fazia mais do que multiplicar pão e peixe. Ele curava, ressuscitava, salvava, libertava. Por mais que você possa encontrar no decorrer da nossa vida nesse mundo pregadores maravilhosos, eles nunca vão ter a percepção que Jesus tem de alcançar a nossa necessidade. E é por isso que a igreja de Cristo, ela não se estabelece e ela não está firmada em homem, em pastor, em bispo, presbítero, ninguém. Ela está firmada no Senhor Jesus. Aleluia. Salvador nosso, sacerdócio, governo perfeito, que caminha na contramão da nossa vida. Nós contamos o nosso dia para a morte e conta eles para a vida. Mas Salomão não parou por aí não, ele dizia mais. Ele dizia assim, como também o aflito, e ao que não tem quem o ajude. Complicado, hein? Quem já precisou de ajuda e não teve ninguém para ajudar? Ligou para o irmão, não posso. Pai, não quero nem saber. Amigos, família. Família é uma bênção de Deus. Muitas vezes não temos nenhuma família por nós. Sabia? Muitas vezes não temos nenhuma família por nós. Muitas vezes não temos um filho. Mesmo por mais que você seja um pai amoroso, filho, um amigo, o máximo que fica conosco é a nossa companheira, o seu companheiro,
Mas por mais que você tenha uma esposa ou um marido que te ame muito, existem situações na sua vida que a palavra de carinho, de amor dele não vai resolver. Existem necessidades que nós temos que é da alma. Só uma palavra de Jesus resolve. Só uma palavra de Jesus resolve. É aquele que não tem quem o ajude, não tem ninguém, não tem vizinho, não tem pastor de igreja. Pastor de igreja é o eu não vou falar o bicho não, para poder ter um pouquinho mais de respeito e consideração por nós pastores. Mas se eu falar assim, é o bicho mais terrível que tem, poderia, porque Jeremias falou que nós somos como vermes. Então, pastor é a criaturazinha mais necessitada da face da terra. Fica colocando, né, a sua base, a sua confiança em pastores não. Coloque o respeito. Coloque muitas vezes o companheirismo, muitas vezes a confiança até de suplicar uma oração para orar junto. Mas quem resolve o problema mesmo é Jesus, não é pastor? Quem salva é Jesus, não é a bandeira de igreja. Então, não tem quem o ajude. Não tem quem o ajude. Só que Salomão disse assim: porque livrará ao descer desse estado do clamar, como também o aflito, e aquele que não tem quem o ajude. E agora? Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 7 a 8. Jesus vai em um lugar, lá em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, tinha um tanque lá chamado Betesda. Na viração da tarde, um anjo descia do céu, tocava a água, e o primeiro doente que pulasse ali dentro saía curado. Ele chega lá, aquele alvoroço, de longe ele viu um homem deitado numa cama. Estava lá deitadinho na cama. Era paralítico. Toda vez que ele pensava em dar um jeito de se arrastar ou rolar, seja lá o que for para dentro do tanque, alguém pulava na frente dele. Jesus chegou diante dele e falou assim: quer ser curado? Ele disse: Senhor, toda vez que eu vou às águas, alguém pula da minha frente, não tem quem me ajude. O que Jesus disse? Toma tua cama e anda, ser curado. Porque ele também livrará, atenderá, ouvirá aquele que não tem quem o ajude. Toma a sua cama e anda. Ele quer nesta noite estender as mãos para saciar e para responder aquele momento da sua vida, todos os momentos da sua vida que você precisou de alguém não tinha que te ajudasse. Ele te ajuda. Ele te ajuda nesta noite. Ele te ajuda. Permita que esse Jesus seja o governo da sua vida. Permita. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, permita, meu irmão, permita. Porque se você não permitir, se eu não permitir, ele não é governo na nossa vida, ele não é. Jesus só é governo na vida do homem quando o homem permite. Quando o homem permite. Quando o homem permite ser encontrado por Deus. Você quer ver uma coisa? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 43, a palavra fala que Jesus quis ir a Galiléia. Encontrou a Filipe lá e disse: segue. Filipe seguiu imediatamente. Se Filipe dissesse não, Jesus muito obrigado. E Filipe talvez não seguisse. Você não entendeu onde eu quero chegar, irmãos? Nós precisamos permitir que o Senhor Jesus opere uma bênção na nossa vida. Nós precisamos permitir. Muitas vezes você pede. Jesus quer abençoar, mas nós não permitimos. Nós não damos espaço. Sabe por quê? Porque a nossa visão não consegue alcançar. Salomão alcançou isso mesmo sendo rei, mesmo sendo paparicado, adorado, aplaudido, ovacionado em todos os lugares que ele ia. Ele permitiu ver isso. Por isso que nós podemos dizer que naquilo que ele acertou, naquilo que ele foi fiel a Deus, um homem muito além do seu tempo. Porque ele conseguiu ver lá na frente. Às vezes, nós temos tantos problemas na nossa vida que nós olhamos o presente. Olha lá na frente, irmão. Olha lá na frente. Quando nós falamos de olhar lá na frente, nós falamos do tempo de Deus. Porque o amanhã, só ele pertence mesmo. Olha lá na frente. Lá na frente, Deus tem uma bênção, mudança de vida. Sabe por quê? Que se divide muitas vezes o culto em adoração e em suplicar uma bênção?
Porque aquele que permitiu ser achado, ele adora. O que não permitiu, ainda perde. E é normal isso. Quando eu falo aqui ser achado, irmão, você pode dizer assim, mas pastor, faz isso não, sabe por quê? Porque eu sou crente, mas eu tenho um problema. Vamos olhar no macro, não olhar no micro não. Mesmo sendo crente, servo de Jesus, convertido há mais de anos, muitas vezes temos um problema, mas não permitimos que esse problema seja achado por Jesus para resolver. Porque nós colocamos na mão dele e estamos murmurando daqui a pouco. Eu sou assim. Eu sou assim. Ah, isso não, pastor. Você vai se descredenciar. Não, nem aí. Não estou preocupado com aquilo que as pessoas fazem divisão de nós, não. Nós somos homens e falhos. Às vezes nós colocamos as coisas de Deus, mas não com fé. Não vemos lá na frente, olha lá na frente. O Senhor Jesus tem uma bênção. Ele quer a sua adoração, mas Ele quer que você permita que Ele te encontre, que Ele encontre a sua situação. Irmãos, governo perfeito. Nós vamos precisar, enquanto Jesus não voltar, de um governo na nossa vida. E muitas vezes nós olhamos para tantos lugares, casamento, vida de casal, vida de filho. Mas Senhor, está dando errado. Por quê? Porque ainda você é o governo. As coisas dão errado na nossa vida enquanto nós ainda somos o governo. Olha para o reino de Salomão. Salomão foi um rei muito bom. Até hoje ele permitiu que Deus governasse o reino dele. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Até hoje ele permitiu Deus governar. Até hoje ele permitiu a sabedoria de Deus. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Todo mundo crê nisso aqui? Todo mundo crê? Foi uma bênção. A causa das duas mulheres. Roubou em cima do filho, matou, não, o filho morto é o dela, o filho é o meu, não, o filho é o meu, morto é o dela, aquela confusão toda. Com muita sabedoria resolveu. Foi dele. Foi dele. Aquela perícia toda de resolver a situação foi dele, foi de Deus. Foi de Deus. É por isso que nós falamos com o pastor que tem uma palavra para você, não é dele, não é de Deus. Quando o pastor vem lá com você e acontece um milagre, não foi ele que operou, não foi Deus. Quando alguém vem xingar com nós e fala assim, ó, Deus mandou te falar isso, não foi ele, não foi Deus. A honra não é do homem, não é para o homem, não é para o homem, é para Deus. Permita que Deus opere. Permita. Tome posse, creia nisso, porque tudo é possível ao homem que crê. Às vezes nós somos o governo da nossa vida. Salomão entendeu isso. Mesmo sendo aplaudido por muita gente, olha, esse homem aí é o governo, essa rainha de Sabá veio, entrou no castelo olhando, nosso Deus, até o assentar dos céus é diferente aqui. Lá eu não tenho isso. Mas era de Salomão? Era de Deus. Era porque o Espírito de Deus tinha lugar naquele reino. Era porque o Espírito de Deus podia falar. Olha, todos os reis da história bíblica, todos os reis, Davi, Salomão, eles mais voltados para Deus, Josafá, Acabe até certo ponto, Saul até certo ponto. Quando que esses homens falharam? Quando eles deixaram que eles governassem no lugar de Deus. Davi foi uma bênção na mão de Deus. Mas teve um momento que ele começou a querer governar o reino. Era preparo para uma batalha. Nunca fez aquilo, nunca. Sempre confiou em Deus. Sempre. Mas naquele dia ele mandou contar os homens. Conta lá. Esse a gente tem nome suficiente para vencer essa batalha. Que isso? Que isso, irmãos? Como? Precisava daquilo? Precisava saber quanto tinha? Não precisava. Quantas vezes Deus o livrou? Quantas vezes Deus o deu vitória? Com um número mínimo resumido de soldados. Um homem que entra em uma caverna com um monte de bandido, malfeitor, gente excluída da sociedade. Sai dali de dentro, rei, renomado, com 37 valentes de nome em todo Israel. Mas agora precisava contar para saber se tinha gente suficiente. Que é isso? Governo humano. Governo humano. Você ainda está governando a sua vida? Ainda está. É por isso que deu errado.
Todos os problemas que eu enfrento hoje foi pelo meu governo errado da minha vida. Foi pelas decisões erradas que eu tomei. Foi pelas palavras erradas que eu falei. Foi pelas escolhas e caminhos errados que eu tomei. Salomão foi uma bênção na mão de Deus. No finalzinho da vida dele, ele foi fazer uso de uma prerrogativa que o rei só faz se quiser. Só se quiser. Ele quis expandir o reino. Aí começou a ir para reinos distantes e casar com filhas de reis pagãos. Ímpios, melhor dizendo. Ímpios. E a Bíblia diz assim: serviu aos deuses de todas elas. Quem estava governando agora? Ele, não Deus. Você entrou aqui nessa noite pedindo uma bênção de Deus. Permita então que Ele seja o governador da sua vida. Aleluia! Permita que Ele seja o seu Deus, o seu guia, o seu mestre, aquele que vai entrar na sua vida agora para mudar, para transformar, para fazer agora uma vida nova. Ah, mas olha, de verdade, eu tenho aí 50, 60, 70 anos, 30 anos, os mais novos aqui, né? Tem criança de 22 anos aqui. Mas os mais velhos vão dizer assim: minha vida toda eu ouço falar disso. Deus abençoa, Deus entra na vida, a gente muda, aquele negócio todo. Quanto você tem ouvido isso, né? Até hoje, eu vejo aí, ó. Eu vejo. O negócio vai para lá, vai para cá, a gente passa um período bom, daqui a pouco está ruim de novo, na verdade. É assim que as pessoas falam. Salomão, ele conseguiu enxergar esse governo perfeito há mais de 500 anos à frente do tempo dele. O tempo de Deus não é assim, não. O tempo de Deus não é igual ao nosso, não. Desde que eu sou pequeno que eu ouço falar que Jesus vai voltar. Até hoje não voltou. Eu já tenho 70 anos. E daí? Deus não tem. Olha, presta atenção. Não me entenda como arrogante, hein? Por isso que eu não vou falar você, eu vou falar nós. Deus não tem. O Senhor Jesus não tem. O Espírito Santo não tem que provar nada para nós. Se ele está casado, se vai adiantar, se já era para ter vindo, não tem que provar nada para nós. Sabe por quê? Porque nós acreditamos ou não, ele vai voltar. Você e eu esperando ou não, ele vai voltar. Creia a Deus que nós não sejamos pegos de surpresa. Vamos permitir então que ele governe nossa vida. Que ele dê uma bênção nessa noite. Que nós saímos daqui diferentes hoje. Quantas bobagens, irmãos, nós temos ouvido acerca de Bíblia hoje em dia? Quantas bobagens nós temos ouvido? Quantas perguntas que nós temos visto aí sendo feitas dentro da igreja? Ah, se você deixar a chave do seu carro aqui hoje, nessa noite, você vai sair daqui assim? Não é nada. Não vai nada. Porque não é chave do carro que muda o coração do homem. Não é chave de carro. Não é casa dada para a igreja que traz bênção na vida do homem. O que traz bênção na vida do homem é coração rasgado na presença de Jesus. É vida transformada. É casamento na presença de Jesus. É vida, é fé. É mente voltada para Jesus. É isso que muda a vida do homem. É isso que faz milagre na vida do homem. Não é presentinho dado a pastor, dinheiro que fica dando por aí. É muito bom essas coisas, irmãos, mas não vai levar ninguém para o céu. O que muda a nossa vida é nós abrirmos o nosso coração e a nossa mente para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite por quê? Porque nós temos fé em Jesus. Nós estamos aqui nessa noite por quê? Porque um dia Jesus alguma coisa fez na nossa vida. Porque eu ouvi falar que Jesus é muito bom e eu tenho fé nisso. É por isso que você está aqui nessa noite. Por mais que talvez, pode ter alguém aqui nessa noite que não teve aquela experiência tão marcante com Jesus. Mas sabe que Jesus pode operar? Sabe que Jesus pode operar. Então o que falta para Jesus operar? É um passo de fé. Um passo de fé. Um passo de fé. E o que é um passo de fé? É colocar a vida diante de Jesus sem olhar detalhes. Tem que ver uma coisa? Então, colocar a vida diante de Jesus sem olhar detalhes. Eu entro nessa igreja. Uma igreja. Igual muitas outras, né? Tem altar, tem banco, tem gente para cantar, tem instrumento. É igrejinha adaptada, né? Aí eu vou falar com muita gente, infelizmente, lá que ninguém aqui. Mas
Mas muita gente olha e fala, igreja pobre. Tem poder nessa igreja não. Não, a igreja pobre, a igreja pequenininha. Não é igreja de rico não. Ou igreja de rico. Você vai lá, você vê que o povo lá é rico porque Deus abençoa. Nem sempre. Conheço pessoas que nasceram bilionárias. Nunca acreditaram em Jesus. Tendo antepassados ímpios, pai, avó, e nasceu rico. Riqueza é uma bênção, maravilha, mas não é tudo. Riqueza é muito bom. É muito bom. Ter dinheiro e abastece, mas não é tudo. Não é tudo. Porque eu também conheço pessoas milionárias que têm filhos doentes e já injetaram tudo que é dinheiro e não conseguiram curar. Tem um grande aí que tem um que tem uma série de vícios e não consegue resolver. Mas eu conheço muito pobrezinho. Como a sociedade costuma rotular as pessoas que têm menos condição financeira, pobrezinho. Conheço muito pobrezinho que teve filho ressuscitado por Jesus. Que teve filho com câncer, curado por Jesus. Glória a Deus. Que teve doenças dele mesmo, problemas de coração, úlceras, curado por Jesus. Graças a Deus. Sem ter injetado um tostão. Maravilhoso, aleluia. Então Jesus opera. Ato de fé sempre vai existir. Ninguém está dizendo aqui que você não pode chegar aí e fazer uma oferta em algum lugar, muito bom, sem problema nenhum. Você faz o que você quiser da sua vida, do seu dinheiro. Mas não coloque as soluções dos problemas nisso, porque não vai resolver. O que resolve na vida do homem é a fé em Jesus. Sem pergunta. Só existe uma pergunta na Bíblia. Só existe uma só. Uma pergunta na Bíblia que eu acho a melhor pergunta que eu já vi. Pergunta nem troca. Só existe uma. Essa eu acho que foi a melhor. Um homem fez. Fez. Jesus estava morto. Jesus estava morto. Sexta-feira chegando, tinha que tirar da cruz. Vou colocar esse homem aonde? Da tradição judaica, não podia ficar pendurado na cruz. É uma ofensa gravíssima, né? Então ele tinha que ser tirado de lá. Aí um homem chamado José de Arimateia. Ele tinha ali mesmo no Calvário um sepulcro. Que a Bíblia diz que é um sepulcro novo. O que é sepulcro novo? Um sepulcro, uma tumba que ninguém nunca tinha sido deitado nela antes. O que José faz? Ele vai lá, pega o corpo de Jesus e coloca no seu sepulcro novo. Ele estava entregando uma profecia espiritual que dizia o seguinte: ele estava deixando espiritualmente que Jesus tomasse o lugar dele na morte, para ele tomar o lugar de Jesus na vida. Glória a Deus, aleluia. José deposita Jesus no seu sepulcro. Jesus vai no lugar dele, como Jesus foi no meu e no seu lugar. Morreu para te salvar. É a história mais antiga e antiquada, inclusive, como os grandes falam hoje. Mas é a única que continua salvando vida, transformando, curando, fazendo família, abrindo portas de emprego. É a única. Por mais que os entendidos dizem, é história antiquada. Estou ouvindo isso a vida toda, é mesmo? É um livro bobo aí, antigo, ainda continua sendo mais antigo. Quantos livros de grandes psicólogos aí não conseguiram mudar a vida do homem e ele conseguiu? Esse aqui, conseguiu. Quantas pessoas aí, que entidades já tentaram mudar? De todas as formas. Pessoas que estão presas até hoje, inclusive, que não saíram porque todas as vezes que vai sair, vem lá um psicólogo forense e fala assim: o senhor não pode sair não, ele é um psicopata. Mas quantos entraram na cadeia psicopata e saíram pastores? Esse livro fez. Jesus fez. O Senhor Jesus, ele faz. Ele opera. Ele faz, ele cura, ele faz maravilha. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu quero te pedir uma coisa, viu? Não quero que você saia daqui nessa noite, é mais uma pregação de um pastor empolgado. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. É mais uma pregação de um pastor que gosta de falar, juntou alguns versículos aí para querer fazer alguma coisa. Coisíssima nenhuma. É a palavra da verdade. Aleluia. É a palavra da verdade. É a palavra de Deus. Que muda o homem quando o homem assim deixa, quando ele crê. É a palavra da verdade. Que tem grande efeito na vida do homem quando ele tem fé. É uma operação de maravilha. É algo inexplicável. É sobrenatural. Isso muda. Isso muda a vida do homem. Conselhos que foram dados há 2000 anos atrás. Conselhos. Tem gente que
gente usa esse ditado no mundo que diz assim, se você não fosse bom em que nada, a gente não furado. Tem muitos conselhos bons e muitos conselhos ruins. Cabe a nós, para você discernir. O conselho é muito bom sim, quando vem da pessoa certa. Quando vem da pessoa certa. Existem muitos conselhos nessa palavra aqui que foram dados, inclusive, há mais de 2000 anos atrás. Porque só que Jesus morreu dentro disso, vai completar. Mas conselhos melhores também sobre a nossa vida, não melhor que de Jesus não, porque eram dados na palavra. Conselhos de pai foram dados. Engraçado, né? O mundo evoluiu, a tecnologia avançou, as coisas evoluíram, mas esses conselhos continuam salvando vidas. Aleluia! Continuam salvando vidas. Posso citar um? Posso citar um. Certamente um cidadão quis se meter a líder. Ele reuniu o povo dele todo, um povo difícil de mexer, igual nós assim. Povo difícil, cheio de problemas, igual nós, porque nós temos problemas. Todos nós temos problemas, irmão. Não é pecado, não é problema, não, faz parte da vida. Nós vivemos aqui nesse mundo em um corpo de carne, que sofre enfermidade, que tem frio, tem fome, que fica doente, não tem problema, isso é normal. Amém? Então esse líder, esse rapaz metido ali, ele reuniu o povo dele, um monte de gente, complicado, querendo um lado, querendo o outro, ele deu um conselho. Ele falou bem assim, se parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa, eu, a minha família, minha esposa, meus filhos, nós seguiremos ao Senhor. Esse conselho que Josué deu tem influência na vida das pessoas até hoje. E nós vemos famílias que foram completamente resgatadas da morte. Estão de pé na presença de Jesus hoje. Amém, irmãos? Só não vou falar mais de um governo. E por mais que ele fosse um bom governante, ele sabia que não era dele. Por mais que você saiba tudo sobre muitas coisas, por mais que você seja um excelente professor, um excelente empresário, um excelente pai, Jesus é melhor. Sabia? Sempre assim. Imagine. Alguns homens especialistas em pesca. Vocês já pensaram nisso? Né? Especialista em pesca. Você vai pescar hoje e não está sem nada. Jesus fala bem assim, volta lá e joga a rede no mesmo lugar. O mais experiente, que era o cidadão famoso aí da Bíblia, podia ter falado assim, não. Porque o Senhor é muito bom em salvar vida, em curar, andar em cima da água, até aí tudo bem. Pô, o Senhor é especialista em curar paralítico, hein? Tinha lá a mulher da mão errada, a mulher corcunda, né? Que andava encurvada, o homem da mão errada, tinha o pai de bebê, beleza. Agora, ó, de pesca não, pesca sou eu. Ele não questionou em momento algum. Ele não falou isso. Jesus falou, volta lá e pesca de novo. Ele foi. Quase não conseguiu colocar as redes de tantos peixes ali do barco. Jesus sabe mais. Jesus sabe mais. Jesus sabe mais. Jesus, ele sempre vai saber mais que nós. Mais. Ele sempre vai saber melhor como educar os nossos filhos, como tocar o nosso casamento, como tocar os nossos negócios, como caminhar nesse mundo, como sobreviver às adversidades que vão existir até Jesus voltar. Se tem algum crente aí pregando que se converte, o problema acaba, mentira. Se tem algum pastor aí pregando isso, sai fora dele. Não é pastor, não é mercenário. Vida com Jesus tem dificuldades também, só tem uma diferença. Nós temos certeza das nossas vitórias. Aleluia! Porque quem caminha com Jesus, tem vitória todo dia. Todo dia. Vai ter problema? Vai ter problema sim. Mas Jesus vai operar. Vai operar. Os problemas são os mais diversos. Hoje esse problema até o meio evangélico. Uma igreja brigando com a outra, uma falando mal da outra. Ó, esquece isso. O segredo de caminhar na presença de Jesus é um só. Nos amar. Saber que somos criaturas de Deus. Que Ele colocou, que Ele investiu tudo de especial da glória em nós. Tudo. Tudo. E ninguém deu mais do que Deus. Ninguém deu mais. Sabia? Ninguém deu mais. Ninguém deu mais do que Deus, não. Ninguém deu mais. Certo homem, pastor de ovelha, tinha 100 ovelhas. Não é isso? Perdeu uma, deixou os 99 lá buscar. Uma
se perdeu um. Quando esse um voltou, matou um bezerro cevado e fez uma festa. Um perdeu 1%, um perdeu 10%, o outro perdeu 50% do que tinha. Tinha 2 filhos, perdeu um, perdeu 50%. Deus deu 100% do que ele tinha. O único filho, unigênito, por amor de você e de mim. Glória a Deus. Perdeu Glória a tudo. Deus. Investiu tudo que ele tinha nas nossas vidas, acreditando em nós, acreditando em você. Então, dê um voto de fé, de confiança e creia que Jesus pode abençoar, que Jesus pode mudar a sua vida. Não importa a situação que está, irmão, Jesus pode mudar a nossa vida. Jesus pode. Só depende da nossa fé. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém? Amém. Jesus pode mudar, irmãos. Eu sei que você já ouviu diversas pregações. Eu sei que você já deve ter entrado em diversas igrejas. Glória a Jesus por isso. Eu sei que você já deve ter ouvido palavra ou essa ou parecida por diversas vezes. E talvez em todas as igrejas que você entrou, nesses anos todos, você ainda tem um problema que não foi resolvido. Mas e aí? Por que não resolveu? Porque o tempo é agora. É agora. Coloque fé diante de Jesus. Aleluia. Jesus, eu deixo o Senhor entrar na minha vida e mudá-la. Eu deixo. Jesus, eu creio. Jesus, vai lá na minha casa, vai lá no meu trabalho, no negócio. Está difícil lá. Vai lá e toma conta. Jesus, Glória a Deus. Glória a entra na Deus. minha vida. Jesus, entra. Até hoje eu já entrei na tua casa várias vezes, mas eu nunca deixei você entrar na minha. Entra hoje, mas entra de verdade. Entra de verdade. Meu Deus. Deixar Jesus entrando na nossa casa é igual eu mergulho na praia, sabia? E que comparação, hein? Ué. Quando você dá um mergulho, você não afunda tudo? Afunda tudo. O corpo é todo imerso, vai tudo para debaixo lá. É igual batismo. Batismo não é só mergulho, não. Tem que mergulhar mesmo. Assim abrir a casa para Jesus e deixar ele entrar de vez. Não é só, entra só nesse quarto aqui, Jesus. Entra aqui na sala, Jesus. Ó, vai lá no meu escritório, não entra não, hein? Porque lá no meu escritório eu não sou crente, lá no meu escritório eu sou empresário. Deixa entrar em todos os lugares. Graças a Deus. Aleluia. É mergulhar mesmo, é mergulhar na fé. Mergulhar. E você fanatismo? Não, não é não. Não é não. Fanatismo é um monte de louco que quer Jesus só para essa vida. Isso é fanatismo, isso é loucura, é loucura. Vão ser abençoados? Podem até ser. Só que a grande bênção que eles almejavam vai ser para essa vida só. O homem que almeja Jesus só para essa vida, a palavra diz que é o mais miserável entre os homens. Então, resumindo aqui a pregação para encerrarmos. Não basta só ter fé. Basta ter sabedoria e entender o plano de Deus. É querer Jesus na nossa vida, não só para esta vida, na nossa vida, para todo o sempre. Se alguém aqui nessa noite quiser dar um passo de fé na presença do Senhor Jesus, quiser uma oração, quiser fazer um concerto com Deus hoje, concerto, colocar a vida diante de Deus, colocar a vida diante de Deus. Quando a gente fala assim, quiser aceitar Jesus, eu coloco essa expressão como o seguinte: porque nós estamos aqui, porque cremos nele. Cremos nele. Aceitamos ele. Mas às vezes é preciso um passo um pouco maior. E esse passo não significa que agora você vai ser crente dessa igreja. Se quiser, glória a Jesus, é bem-vindo. São bem-vindos. Quantos quiserem. Mas esse passo de fé é particular sempre com o Senhor Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso e queira, não é obrigado, filho, queira de vontade própria, que queira ter uma experiência diferente com o Senhor Jesus, e queira, quiser vir aqui, os pastores, eu queria pedir os pastores que aparecem aqui em frente, a missionária aqui também.